Oi gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos lançamentos do mês de outubro. Gente, outubro está logo aí e junto com ele vão chegar alguns lançamentos bem legais. Eu separei aqui 9 livros que vão lançar nesse mês e são lançamentos que eu achei bem interessantes para vir compartilhar aqui com vocês. Metade deles praticamente são continuações de séries e tem autores aqui bem conhecidos que a gente gosta, então tô bem animada para compartilhar com vocês os que eu encontrei por aqui. E vocês já sabem, se vocês já assistiram esse tipo de vídeo por aqui, já deixa aqui nos comentários algum outro lançamento que por acaso eu não vier falar no vídeo. Eu adoro trocar essas informações com vocês aqui nos comentários. Então bora lá começar. Estou aqui com o notebook aberto para não esquecer de nenhum. O primeiro que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês é um lançamento da Holly Black. Não sei, pelo que eu entendi, é o primeiro livro da autora de fantasia adulta. E aqui a gente tem uma protagonista feminina chamada Charlie Hall. Ela é uma ladra. Parece que existe todo um mundo das sombras, mas pelo que deu a entender é algo que ela quer deixar para trás. E hoje ela é apenas uma bartender. Porém, uma figura terrível do seu passado a encontra e o seu futuro passa a ser incerto, porque ela vai precisar, inclusive, enfrentar pessoas que ela mais ama nesse mundo. Esse é o primeiro volume, então temos aqui mais uma série da Holly Black. E agora que eu percebi que eu acho que eu não falei o nome do livro, que se chama Livro da Noite, volume 1. E eu tô deixando na tela a capa para vocês verem. Eu achei bem bonita. Pelo que tá falando aqui, nessa edição tem contos extras. São 3 contos extras na edição brasileira. Eu achei bem legal isso. E comprando na pré-venda, eu não sei se vai ter em toda a edição, mesmo saindo da pré-venda, mas temos aqui uma sobrecapa, cúpula de abajur. Eu achei bem interessante isso. E um marcador. Eu achei muito bonita a cor da capa do livro, esse verde ou azul petróleo, não sei como vocês interpretam, mas achei linda demais. Então esse foi o primeiro que eu separei para mostrar para vocês, é um lançamento da galera Record. O próximo aqui é o novo livro do Joe Dicker, que se chama O Caso Alaska Sanders. Eu tenho do autor O Enigma do Quarto 622, mas ainda não li. Mas ele é um autor conhecido por escrever suspenses, acho que em sua maioria suspense policial. E esse daqui é mais um caso de suspense policial. E parece que ele vai trazer um personagem, aqui tá falando um dos seus principais personagens, que já veio de outras histórias, que se não me engano é esse daqui, ó, o Marcus Goldman. Aqui a trama é a seguinte: o corpo da jovem Alaska Sanders, de 22 anos, é encontrada na beira de um lago, ao lado de um cadáver de um urso. Então todo mundo pensou que fosse um caso de ataque animal. Mas, conforme investigaram um pouco, logo foi descoberto que se tratava de um homicídio. E devido a toda a comoção, o caso foi solucionado em poucos dias. 11 anos se passaram e o sargento, que foi um dos responsáveis pela investigação na época, recebe uma carta anônima questionando sobre esse caso de uma década atrás. E aí ele começa a se questionar, será que a pista que ele tinha recebido naquela época era falsa? E a conclusão, então, esse encerramento do caso, foi feito de maneira errada? E aí que entra então a participação do Marcus Goldman, que é amigo desse sargento, e os dois vão se juntar para ver se realmente foi concluída de maneira incorreta a investigação no passado. E logo que começa a procurar indícios desse erro, eles descobrem que é um caso muito mais complexo do que parecia antes. Bom, então isso se trata de um caso de investigação que eu amo, eu adoro histórias assim. Então eu adorei a premissa desse daqui. O Marcus apareceu no livro A Verdade sobre o Caso Harry Cabert. Para quem já leu, tem a oportunidade de se encontrar com o personagem novamente. Eu adoro quando os autores fazem isso, trazem personagens de seus livros mais antigos para os novos.
eu acho que a gente se sente mais familiarizado, né, com o personagem, se aproxima ainda mais. Então eu gostei desse daqui. Ele é um lançamento da editora Intrínseca. O próximo que eu separei é um terror, gente. Adorei encontrar um lançamento de terror para o mês de outubro, né? Mês do Halloween. E também é um lançamento da Intrínseca que se chama Desenhos Ocultos, Dr. Jason Rekulak. E eu achei essa sinopse fantástica. Esse daqui já vai entrar para minha wishlist. Olha só. A Mallory tem 21 anos, ela acabou de sair da reabilitação e ela encontrou um emprego numa casa de um casal que tem um filho, então a sua função era cuidar dessa criança que se chama Ted. Logo ela se dá bem com esse menino de 5 anos. Ele é uma criança doce e tímida e não larga o seu caderno e o lápis, ele adora desenhar. E em seus desenhos sempre apareciam os mesmos elementos comuns, árvores, coelhos, balões, até que ele começa a desenhar umas coisas mais diferentes e que chamam a atenção da Mallory. Como, por exemplo, um homem saindo de uma floresta arrastando o corpo de uma mulher. Bem esquisito, né? E a partir daí, os desenhos só ficam mais sinistros e passam a ser super realistas, que não parece que foram feitos por uma criança de 5 anos. E aí a Mallory começa a se assustar e começa a questionar se aqueles desenhos não são de um assassinato que ocorreu há décadas atrás, que não foi solucionado e que talvez tenha relação com uma força sobrenatural. Gente, eu fiquei super curiosa para conhecer essa história. Aqui tá falando assim: profundamente assustador e original, Desenhos Ocultos é uma experiência repleta de reviravoltas sobre redenção e os limites turvos entre vida e morte. Esse com certeza vai para minha lista de desejos. O que vocês acharam desse? E pelo que eu tô vendo aqui, tem várias ilustrações no decorrer do livro, então acho que é interessante ter a edição física, porque aqui tá falando que, contém uma série de ilustrações que permeia o livro inteiro e que é fundamental para compor a sua narrativa, que imagino que sejam os desenhos do menino, né? Como parar uma força sobrenatural antes que seja tarde demais. Gente, adorei essa premissa. O próximo que eu separei aqui é bem diferente do anterior. É o romance da Lucinda Wiley. Vai chegar agora no mês de outubro pela editora Arqueiro. Aqui na trama, nós temos a protagonista Constance, que é uma espiã e que foi enviada para trabalhar em Paris. Porém, quando ela chega na cidade, o seu contato acaba sendo preso e ela acaba sendo acolhida na casa de uma família que é super rica, porém conhecida por seus segredos e mistérios. Isso acontece em 1943, no auge da guerra. Mas parece que no livro a gente vai contar com outra narrativa, talvez seja uma narrativa intercalada com uma personagem que vive em 1990 e que faz parte da família onde a Constance viveu, foi acolhida no passado. Essa personagem se chama Emily. Ela se tornou a única herdeira da família, do lar de seus avós, lá em Paris. Então ela se muda para lá e começa a explorar a mansão. E aí que ela começa a fazer algumas descobertas. Inclusive, ela descobre uma conexão muito forte com a outra personagem, com a Constance. E aí ela começa uma jornada de autodescoberta. Então, essa premissa eu achei bem interessante e parece mesmo que vai ser uma narrativa intercalada entre essas duas personagens. Não sei. Foi o que deu a entender pra mim, lendo essa sinopse. E aqui tá falando que esse livro é repleto de mistério. Já deu pra perceber pela sinopse e eu adorei. Eu gostei muito da escrita da Lucinda Wiley. O único livro que eu li dela foi Morte no Internato, que foi o único suspense escrito pela autora. E eu tô muito curiosa para ler outros livros dela. E esse romance histórico aqui, que envolve bastante mistério, me chama bastante atenção. Mais um romance que vai lançar no mês de outubro. Porém, esse daqui me parece ser um romance mais leve, de aquecer o coração, sabe? É o novo lançamento da Jill Mansell e se chama Tudo Pode Mudar. Eu nunca li nada da autora, mas eu tenho um livro dela na minha wishlist, que eu gostei da sinopse, e essa daqui também, a premissa me chamou a atenção. Aqui, a personagem Essie Phillips está vivendo um momento da sua vida muito bom.
Ela tem um emprego novo, ela tem um namorado que ela sempre sonhou e mora com ele num chalé lindo e elegante. Porém, um dia ela envia um e-mail particular para sua amiga, só que esse e-mail acaba sendo enviado para todos os seus contatos. E isso muda a sua vida completamente. Agora ela vai precisar mudar de cidade, mudar de emprego, arranjar novos amigos. E é aí que ela vai conhecer uma senhorinha chamada Zilá, o que pode fazer com que sua vida se transforme. Era o que ela mais precisava naquele momento. Além dela conhecer a Zilá, ela conhece também o Connor, que é o novo vizinho dela, do apartamento onde ela acabou se mudando. E aí ela acaba pensando que às vezes um erro que a gente comete pode vir a, no final das contas, salvar a sua vida. Porque se não tivesse acontecido tudo isso, ela não teria conhecido essas pessoas e vivendo o que ela estava vivendo agora. Então parece um romance de aquecer o coração, e por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, porque eu achei uma premissa bonitinha, parece ser uma história aconchegante. E não sei se eu falei, mas é um lançamento da editora Arqueiro. E eu tô olhando aqui para a capa dele, para quem gosta de ler livros temáticos de acordo com a estação do ano, essa capa aqui combina bastante com o outono, fica aí a dica. O próximo que eu separei aqui, aliás, os próximos já são continuações de outros livros. E esse daqui foi totalmente surpresa para mim, eu não sabia que ia ter continuação, que é O Primeiro a Morrer no Final, do Adam Silveira. Ele, na verdade, ele não é uma continuação, ele se passa antes de Os Dois Morrem no Final. Aqui a gente volta no tempo, quando foi a inauguração da Central da Morte. E aqui a gente vai ver personagens com várias opiniões diferentes com relação a essa Central da Morte. Tem um, por exemplo, que tem uma doença super grave e que adorou essa ideia da Central da Morte porque ele quer saber quando que ele vai morrer por causa dessa doença. Porém, tem outro personagem que acabou de se mudar para Nova York e a última coisa que ele quer é receber uma ligação da Central da Morte e saber quando que vai ser o último dia da sua vida. E esses dois personagens, eles acabam se conhecendo, acabam criando uma conexão entre eles, porém, um deles acaba recebendo essa ligação da Central da Morte. E mais uma vez, acredito que esse livro vai emocionar bastante. Eu chorei muito no final de Os Dois Morrem no Final. Tem vlog aqui no canal. E vocês até conseguem conferir a minha emoção no final da leitura. E acho que esse daqui não vai ser diferente. Ainda mais que aqui um vai morrer, né? E o outro vai ficar. Então acho que a gente vai sentir ainda mais a dor desse personagem que vai ficar com a saudade. Então esse daqui promete ser bastante emocionante. Eu não sabia desse lançamento, vocês estavam sabendo? Adorei! Ele também vai para minha wishlist. É um lançamento da editora Intrínseca. Ele é até grandinho, ó, 544 páginas. Eu acho que o outro, Os Dois Morrem no Final, era bem menor. E ele está previsto lançar mais para o início do mês. Então fica aí a dica para quem gostou desse livro anterior do autor. Tá chegando mais um. O próximo aqui também adorei saber que já vai ser lançado, que é o segundo volume de Manual de Assassinatos para Boas Garotas, da Holly Jackson. Se chama Boa Garota, Segredo Mortal. Eu gostei muito do primeiro. Também tem vlog de leitura desse livro, eu vou deixar nos cards para vocês verem. E a história se passa um ano depois da história do primeiro volume. Nesse livro, a Pipa, que foi a protagonista do livro anterior, e resolve lançar um podcast contando como que foi a resolução do caso que ela investigou no primeiro livro. E quando ela acha que vai ter uma vida normal e deixar esse lado da investigação para trás, um dos seus amigos, o Jamie, acaba desaparecendo e a última vez que ele foi visto foi no memorial dedicado a Andy Bell e ao Saul Singh, que foram as vítimas da investigação do caso que ela investigou no primeiro volume. E então ela está disposta mais uma vez a correr os riscos, porque a polícia se recusa a agir. Então ela resolve novamente investigar por conta própria e ela vai contar então com a ajuda dos seus amigos e dos ouvintes do podcast. Gente, eu gostei bastante dessa personagem. Ela é muito divertida, muito autêntica. Eu gostei muito do primeiro volume, como vocês sabem, se vocês assistiram ao vlog e leram a minha resenha.
Então a gente vai contar aqui com mais uma investigação de um desaparecimento na cidade, feito pela Pipa. É um lançamento da editora Intrínseca, não sei se eu falei, e está previsto lançar no comecinho, na primeira semana, nos primeiros dias do mês de outubro. Então, para quem estava ansioso, já está chegando. O próximo lançamento, que é uma continuação, é o 9º volume da série. Estou falando da série Outlander. O livro se chama Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, da Diana Gabaldon. E, gente, eu não li a sinopse porque eu não li nenhum livro, apesar de ter assistido, acho que até a metade da terceira temporada da série e ter gostado bastante. Eu coloquei o primeiro volume na minha wishlist para ler. Porém, eu vou confessar que me assusta um pouco, porque todos os livros da série, os 9 livros da série, praticamente têm 1000 páginas cada um, ou algo próximo disso. Todos são calhamaços, então fico um pouco assustada, porque haja páginas aí nessa série. Mas eu gostei muito da série da TV, então os livros têm tudo para ser ainda melhor. Vocês já leram? Vocês seguem essa série? Deixa aqui nos comentários. Para quem seguir, o novo livro da série está sendo lançado agora, mas para o final do mês. Esse é da editora Arqueiro, esse lançamento. E eu fiquei curiosa com esse título, mas eu não li nada da sinopse, porque vai que, né, eu crio coragem e resolvo começar a leitura dessa série. E o último livro dessa lista é continuação do Clube do Livro dos Homens, da Alyssa K. Adams. Esse é o livro 3 da série, eu não sei se termina isso, se trata de uma trilogia, mas esse daqui é o 3º livro e se chama Estupidamente Apaixonados. Eu tenho o primeiro volume no Kindle, mas ainda não li, mas vejo que muitas pessoas gostaram. Eu estou bem curiosa para ler e para conhecer essa história. Então tá chegando esse 3º volume aí da série. Esse lançamento também é da editora Arqueiro e também tá previsto para lançar mais pro final do mês. Alguém já leu os 2 primeiros volumes? O que vocês acharam? Deixa aqui, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Esse foi o último da lista dos 9 livros que eu separei para compartilhar aqui com vocês. Eu achei que foram lançamentos muito bons, continuações de séries que bastante gente gostou. Inclusive eu. A continuação de Os Dois Morrem no final, que na verdade se passa antes, né, na linha temporal. Eu gostei muito de saber, foi totalmente inesperado. Eu não sabia mesmo que ia ter esse lançamento do Adam Silveira. E não vejo a hora de ler e emocionar, assim como eu fiz com o primeiro livro. Então, como eu falei no começo, não deixem de colocar aqui nos comentários algum outro lançamento que eu deixei passar e que vocês estão aguardando. E comente também se algum desses livros chamaram a sua atenção, quais são as suas expectativas por esses lançamentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like. Se estiverem chegando por aqui agora, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos esse vídeo para eles também ficarem por dentro dos lançamentos do próximo mês. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.